Beleza, galera, muito bem, estamos aqui de volta como a gente havia combinado, né? Mais uma aula aí disponível no nosso canal do YouTube. A aula de hoje é sobre modelo celular, tá? Modelo celular, galera. Então a gente vai pensar o seguinte, primeira coisa, teoria celular. O que significa isso? Todo ser vivo é formado por célula. Boa, teoria celular. Ah, mas tem os vírus, né, Wellington? Sim. Os vírus são organismos que fogem à ideia da teoria celular. Os vírus não são formados por células. Com exceção dos vírus, todos os outros organismos sim são formados por células. Belezinha? Então essa primeira aula aqui é sobre modelo celular. A gente vai falar de modo geral sobre a estrutura das células, que são então a unidade fundamental básica de todos os seres vivos. Por isso nós dizemos sobre a teoria celular que é extremamente importante considerar que todos os organismos são formados por células. Muito bem, lindos! Então a gente tem alguns critérios para identificar como são os organismos. O primeiro critério é um critério extremamente simples, que ele diz respeito à quantidade de célula que um organismo tem. Se ele é formado por uma única célula, ele vai ser chamado de organismo unicelular, facinho, uma única célula. Se ele é formado por várias células, ele é, portanto, um organismo pluricelular, tá? Mais de uma célula. Facinho, fácil, conceito fundamental de biologia, extremamente simples. Exemplos que a gente pode citar de organismos unicelulares, nós temos lá bactérias e protozoários, que serão estudadas em momento oportuno. As bactérias dentro do reino Monera e os protozoários dentro do reino Protista. E aqui do lado de cá, nós temos dois representantes, dos vários representantes que existem de organismos pluricelulares, as plantas e os animais, que também serão estudados posteriormente, cada um dentro do seu reino específico, reino Plantae ou Metaphyta e reino Animalia para os animais. Belezinha, lindos? Dessa maneira, portanto, o que a gente vai fazer agora é diferenciar uma célula da outra e a gente começa pela célula animal, tá certo? Então nós vamos falar da célula animal e algumas das características que a gente vai colocar aqui, ela pode ser estendida a outros tipos de células, tá certo? Por exemplo, membrana plasmática. Membrana plasmática a gente coloca ali como uma característica da célula animal, mas ela é uma característica de todas as células que existem. Então, toda célula que existe, desde a mais simples até a mais complexa, possui membrana plasmática. Tá certo, galera? Núcleo. O núcleo tem que tomar cuidado, porque o núcleo eu posso considerar o material genético da célula. Então, o material genético composto pelo DNA da célula é a central de comando, por isso que eu chamo de núcleo. Só que na célula animal, quando eu observo a célula animal ao microscópio, eu consigo identificar uma membrana que envolve esse material genético, que a gente chama de carioteca ou membrana nuclear. Então o núcleo aqui nesse sentido, além de ser o material genético que comanda a célula, ele está relacionado também a essa estrutura que eu consigo observar ao microscópio, né? Que seria essa parte redondinha dentro da célula. E o citoplasma, que é a parte que corresponde à membrana plasmática até o núcleo. Então, tudo que existir numa célula entre a membrana plasmática e o núcleo, toda essa região, eu vou chamar de citoplasma, que é dividido em duas partes, que é o citossol, que é formada pela parte líquida do citoplasma, basicamente água, e pelas organelas presentes lá dentro, tá certo? Então, quando você estava lá na primeira série do ensino fundamental e a professora falava para vocês que existia uma célula, basicamente eram essas três estruturas que eles falavam para você: membrana plasmática, citoplasma e núcleo, o que não é diferente aqui com a célula animal. A membrana plasmática, ela é uma película, né, que envolve a célula. Ela é quem delimita
a célula. Então toda a célula estará sempre da membrana plasmática para dentro. Ela tem composição lipoproteica. Pessoal, e essa composição lipoproteica significa então que ela é formada por lipídios e por proteínas. A aula específica sobre a membrana plasmática será gravada em breve. Daí a gente vai discutir só a estrutura da membrana e a sua capacidade de permeabilidade seletiva, ou seja, ela acaba controlando o que entra e o que sai da célula, beleza? Então a membrana plasmática é o canal de contato do interior da célula com o exterior da célula, membrana lipoproteica. Lembrando que na aula de membrana plasmática a gente esmiuça melhor esse assunto. O núcleo, como eu havia dito, no caso da célula animal, ele também tem uma membrana que envolve, carioteca. Membrana essa, portanto, a carioteca. Toda célula, toda célula que tem essa membrana envolvendo o núcleo, eu vou chamar de célula eucarionte. Então, o que é uma célula eucarionte? É uma célula que possui essa membrana envolvendo o material genético que está lá dentro. Tá? O material genético dentro de uma célula animal, ele é filamentoso. A gente vai chamar de cromatina, que nada mais é do que o nosso DNA. Então, cada filamentozinho é um filamento de DNA que eu dou o nome de cromatina. Tá certo, galera? Então, o material genético da célula animal está protegido por uma membrana nuclear chamada carioteca. Dessa maneira, nós chamamos essa célula de célula eucarionte, beleza? Outro conceito básico de biologia, não esqueça, célula com membrana nuclear com carioteca, célula eucarionte. Tranquilo? E agora o citoplasma da célula animal, ele é formado por um citossol, que é uma parte coloidal, líquida, gelatinosa, tá? Basicamente formada por água, e por organelas celulares, que nesse momento apenas serão citadas quais são as organelas. Em ocasião oportuna também teremos lá uma aula sobre as organelas. Ribossomo, complexo de Golgi, lisossomo, mitocôndria, retículo plasmático, centríolo e peroxissomos, as organelas de uma célula animal. Perceba bem que o ribossomo ele está em destaque, em letras maiúsculas. Por quê? Porque o ribossomo é a única organela celular que é encontrado em qualquer tipo de célula. Em qualquer tipo de célula. O ribossomo ele é imprescindível para a vida da célula. Então, de antemão, a gente fala qual é a função do ribossomo: síntese de proteína. Ribossomo fabrica proteína. Beleza, galera? Então nós temos aí o modelo da célula animal e agora a gente vai falar do modelo da célula vegetal. Que, de modo geral, como é modelo celular, ela possui as mesmas características básicas de uma célula animal. O que vai diferenciar uma célula vegetal da célula animal, basicamente, são duas características. A primeira dela é a presença de cloroplasto. Sim, cloroplasto é aquela organelazinha verde que é responsável pela fotossíntese. Animal não faz fotossíntese, então não tem cloroplasto. Vegetal faz, então ele tem cloroplasto. Beleza? Segunda característica, parede celular. Célula animal não tem parede. A parede celular é uma estrutura, é um envoltório celular externo à membrana plasmática. Então tem a membrana plasmática, para o lado de fora, a parede celular da célula vegetal, de composição de um carboidrato conhecido como celulose. A celulose é muito conhecida, né? Os senhores escrevem em cima de uma folha de celulose, portanto saiba que a celulose ela é extraída da parede da célula vegetal. Qualquer vegetal tem celulose, que acaba ajudando, inclusive, na sustentação da planta. Então, a celulose, ela tem um papel importante no quesito sustentação da célula vegetal. Uma outra coisa que a célula vegetal apresenta são os vacúolos, que são essas organelas maiores que servem para armazenar substâncias de interesse para a planta.
tá? Então uma planta ela não é igual um animal, que quando ela precisa de alguma coisa ela sai procurando, ela está fixa no seu ambiente. Dessa maneira ela tem essas estruturas vacuolares no interior da célula para poder aí armazenar algumas substâncias que ela julgar necessário para o metabolismo dela. Beleza? Então basicamente essa é a diferença, galera. Nós temos lá o cloroplasto visto ao microscópio. Perceba que provavelmente aquela micrografia é de uma folha, pela quantidade de cloroplasto que tem. E aqui nós temos a representação da parede celulósica da célula vegetal, que vai fazer um papel importante também quando nós discutirmos transporte através da membrana. Uma outra aula, tá certo? Osmose, difusão, a gente vai voltar a citar essas estruturas de revestimento. E para finalizar, a gente vai falar da célula bacteriana, que nada mais é do que uma célula procariótica, uma célula procarionte. Por quê? Qual a diferença da célula procarionte para a célula eucarionte? A célula procarionte, ela não tem membrana nuclear, ela não tem carioteca. Então, olha lá, de novo, procarionte, sem carioteca, núcleo não organizado. Eucarionte, com carioteca, núcleo organizado. Belezinha? Uma coisa interessante de falar sobre a célula procarionte, no caso a bactéria como exemplo, é que o material genético dela, portanto, fica disperso no citoplasma. E ele não é filamentoso como o nosso, ele é um DNA circular. Então ele não tem extremidade, eu não consigo pegar na pontinha dele, porque ele não tem pontinha. Uma pontinha é ligada na outra, um DNA circular que fica disperso no citoplasma. A região onde nós encontramos o DNA da célula bacteriana, a gente pode chamar de nucleoide, mas cuidado, não é o núcleo organizado com membrana nuclear, por isso ela é uma célula procarionte, beleza? A única organela celular que uma célula procariótica tem é o ribossomo. Lembra que eu havia dito que o ribossomo é imprescindível, porque é a única organela celular que existe em qualquer tipo de célula, inclusive é a única organela celular da célula procarionte. Ribossomo, síntese de proteína, papelzinho em cima da cama, leia isso, não esqueça. E para finalizar, nós temos aqui a parede celular. Célula procariótica, do caso a bactéria, também tem parede celular, só que olha lá, não é de celulose como é nas plantas, é uma parede celular de peptidioglicana. E a principal peptidioglicana é a mureína, que oferece rigidez, resistência e proteção para a célula bacteriana. Temos aqui um modelinho da célula bacteriana. Percebam que ela é extremamente mais simples do que a célula animal e da célula vegetal. Beleza, galera? Temos então aqui os 3 modelos de uma célula que você vai precisar saber para a gente discutir nas próximas aulas aí o interior dessas estruturas. Beleza? Tranquilinho? Beijo, abraço, aperto de mão. Até a próxima!